Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de resolução de questões. Hoje a gente vai falar das questões aplicadas na prova do mestrado profissional em educação física, o PROEF, a prova que foi aplicada em janeiro de 2022. Vamos lá. Primeira questão. Vale ressaltar que tanto as questões quanto as alternativas aparecem em ordens diferentes para os diferentes candidatos. Então, caso você teve acesso à prova, não estranhe se aparecer em ordem diferente, o que importa é o conteúdo. Questão 16. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o skate estreou como modalidade disputada em duas categorias: o street, uma pista que simula elementos das ruas das cidades, como corrimões, lombadas, rampas, escadas e vãos, e o parque, cuja pista é chamada de oca, com uma série de curvas sinuosas, algumas lembrando tigelas. Sua versão esportivizada rendeu na categoria Street 2 medalhas de prata para o Brasil, com Raíssa Leal e Kelvin Hoffler. Supondo que, na aula de educação física, o professor queira introduzir uma discussão sobre elas, a partir da classificação do esporte indicada pela BNCC, é correto afirmar que as categorias Street e Parque são, respectivamente, esportes. Letra A, ambos de marca. Letra B, de precisão e marca. Letra C, técnico combinatório de precisão. Letra D, de precisão e técnico combinatório. Letra E, ambos técnico combinatórios. Então, aqui a gente já tem a primeira questão contextualizada, né? Então, os Jogos Olímpicos de Tóquio não foram em 2020, foram em 2021. E tem aqui uma descrição das provas. E aí precisaria conhecer um pouco mais para entender que essas provas na disputa, os juízes davam notas para os skatistas durante a performance deles. Então, tanto no skate street quanto no parque, o formato do esporte, da modalidade esportiva, eram ambos técnico-combinatórios, por isso gabarito letra E. Questão 17. As práticas corporais apresentam-se como manifestações culturais que podem possibilitar condições para a ampliação do número de praticantes por conta de sua condição atrativa, assim como sua riqueza cultural, agregando sentido e significado à construção da formação integral, facilitando o vínculo dos participantes com os processos educativos formais. Gonzales Darido Oliveira, 2014. Uma professora de educação física comprometida com sua prática pedagógica, deve considerar que tipo de compreensão sobre a relação entre as práticas corporais e a perspectiva de cultura nas aulas de educação física. Letra A. Cultura, entendida como um campo de transformação das práticas corporais, no qual a escola deve ser o celeiro de seleção das práticas mais tradicionais e, a partir de uma diversidade de processos educativos, transformar tais práticas à luz do conhecimento científico validado pelos órgãos governamentais. Eu já vou corrigindo cada uma das alternativas porque elas são mais longas nessa questão. Então, essa alternativa é incorreta, por quê? Porque sempre que falar escola como celeiro de seleção de práticas mais tradicionais, essa informação está incorreta. Hoje a gente tem, por exemplo, na BNCC, falando e valorizando as diferentes práticas tanto de matriz indígena e africana, como do contexto regional e ainda brasileiro e mundial também. Então, selecionar práticas mais tradicionais não está de acordo. Letra B. Cultura entendida como uma forma de possibilitar a tematização das práticas corporais que são historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas pelas diferentes sociedades que se tornaram patrimônios imateriais e que devem ser criticamente ensinados às próximas gerações na escola. Aqui a gente tem o gabarito da questão. Então, primeiro, tematizar, usar como tema
as práticas corporais, que têm a sua história e tem um desenvolvimento cultural, uma importância cultural também, e ser patrimônio imaterial. Patrimônio material, a gente vai pensar em arquitetura, em riquezas do tipo metais e coisas do tipo. Não, aqui a gente está falando de patrimônios imateriais. Então, são informações, são práticas, características que são passadas por um contexto cultural, através de imagens, de conversas, de falas, de escrita. Então, ao mesmo tempo, ela deve ser sim criticamente ensinada. Deve-se ter uma reflexão sobre cada uma delas, por isso o gabarito letra B. Letra C. Cultura entendida como uma maneira de permitir que crianças e jovens desenvolvam suas próprias manifestações corporais de forma lúdica e criativa, para que possam compreender o mundo em que vivem e acessar os bens de consumo e de serviço, sem os quais a vida em sociedade torna-se inviável. Aqui o erro começa a acontecer a partir do acessar bens de consumo e de serviço, sem os quais a vida em sociedade torna-se inviável. Então, é uma perspectiva como se o consumo, né, o acesso a bens de consumo e serviço fossem essenciais. E não é por isso que a gente vai trabalhar na perspectiva de cultura na educação física. Letra D. Cultura entendida como uma forma de oportunizar o acesso e a vivência às atividades e práticas mais elaboradas, às quais os alunos de contextos não privilegiados não apresentam acesso, para que, por meio dessa aprendizagem, seja possível compreender as práticas tidas como cultas e, por isso, mais sofisticadas. Quando a gente fala de cultura, a gente não vai ter essa distinção, por mais que no senso comum exista, quando a gente fala de uma perspectiva de educação, não vai ter essa avaliação de que os alunos de contextos não privilegiados, eles não têm cultura ou eles não sabem sobre uma determinada cultura e essas culturas são mais importantes, são tidas como cultas e por isso devem ser ensinadas. Então, isso não na perspectiva de cultura da educação, não se aplica, não é aceito, por isso esse item está errado. Letra E. Cultura entendida como uma forma de ser e estar no mundo, a partir da qual, em cada contexto, se constroem saberes e práticas que devem ser legitimados na escola, e a partir disso, transmitidos também em outras unidades escolares, produzindo-se assim um amplo repertório de ações ensinadas na esfera global. Aqui, o erro tá como se, em outras palavras, os alunos, eles têm a sua cultura, suas práticas, eles levam para a escola e a escola legitima, a escola permite que isso seja aceito e leva para outros espaços. E não é assim. Só porque é escola não significa que tem o poder de legitimar. O que vai acontecer é que a escola ela deve respeitar e aceitar as diferentes culturas. Então, por causa disso, esse termo do legitimados na escola, essa ideia dessa alternativa é incorreta. Então, vimos que o gabarito é a letra B. Questão 18. Simões e colaboradores, 2018, apontam que inclusão é um conceito que invoca o comprometimento político, uma mudança de atitude, tendo como objetivo a construção de uma sociedade mais justa, com sujeitos críticos, livres, sendo estes com ou sem deficiência. Destacam ainda que, no caso específico da educação física, um grande desafio é ir além de uma adequação material, ambiental e metodológica para a vivência das práticas corporais. De acordo com essa perspectiva, é preciso desafiar os sujeitos envolvidos perante uma reorganização da aula, de forma que, letra A, o processo avaliativo seja organizado, mediante a adaptação do currículo para atender às necessidades educativas de todos os estudantes. Essa alternativa aqui foi considerada como incorreta. Precisaria exatamente saber o que Simões e colaboradores falam nessa perspectiva, mas o entendimento que eu tive é que a adaptação do currículo ela é sim importante.
E o processo avaliativo, ele também deve ser adequado às adaptações que sejam necessárias, e as necessidades educativas realmente são de todos os estudantes e elas devem ser atendidas. Eu acredito que o erro nessa informação aqui é a adaptação do currículo e o processo avaliativo organizado mediante a adaptação do currículo. Tanto o currículo deve ser adaptado, quanto o processo avaliativo também. Talvez por isso, por essa escrita, que essa alternativa foi considerada incorreta. Letra B. Os estudantes com deficiências tenham atividades diferenciadas dos demais. Isso daqui é falso. Em documentos antigos, como os parâmetros curriculares nacionais, a gente via um pouco dessa perspectiva, mas hoje em dia, num cenário mais recente, isso já não é aceito. Então, essa alternativa é incorreta. Letra C. Objetivos, conteúdos, métodos e recursos possam ser experimentados, compreendidos e explicados de acordo com os limites e as possibilidades pessoais e grupais. Esse é entendido como gabarito correto. Mesmo esses termos, eles são questionáveis, muitas vezes, de falar de limites e possibilidades. Porque o que é limite para um pode não ser para outro, o que é possibilidade para um pode não ser para outro, tudo bem. Só que, se a gente foca em limites, a gente esquece das possibilidades. Por isso, o mais comum é realmente falar em possibilidades, em necessidades de todos, não só de alunos com deficiência. Então, aqui tem esse possível questionamento, mas novamente vale a referência que foi usada na questão. Letra D. O projeto político-pedagógico apenas corresponde às diretrizes do marco regulatório. Apenas não é correto. Sim, deve seguir, mas não é só isso para que a inclusão aconteça. Letra E. O professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado, seja o único responsável pelo processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência. Isso também é incorreto. É mais um professor, é mais uma pessoa envolvida no processo, mas não é só ele. Questão 19. Na prática concreta de aula, isso significa que o aluno deve aprender a dançar carimbó, jogar queimada, futebol de casais ou basquetebol e, juntamente com esses conhecimentos e vivências, deve aprender quais os benefícios de tais práticas, por que se pratica tais manifestações da cultura corporal de movimento hoje, quais as relações dessas atividades com a produção da mídia televisiva impressa, dentre outras. Indarido, 2020. Com essa afirmação, Suraya Darido coloca em relevo proposições para superar qual problemática da educação física na escola? Letra A, o desinvestimento docente. Letra B, a cultura do rola-bola. Letra C, a desigualdade de gênero. Letra D, a priorização do ensinar a fazer. Letra E, a hegemonia do ensino do esporte. Aqui a dificuldade dessa questão era de perceber no comando da questão o que exatamente está mais compatível como resposta. Porque essas críticas a todos esses itens, essas problemáticas, todas existem, todas são discutidas, mas a partir do que foi apresentado, qual delas é mais compatível. E isso é uma característica muito comum da banca VUNESP nas questões que faz em concursos, processos seletivos, e isso vale também para o mestrado profissional. Então tem que ter atenção, se todas as alternativas parecem corretas, grandes chances de você precisar voltar no comando da questão, nesse caso, nessa parte aqui, para ver o que está mais adequado. Se a gente for prestar atenção, o que fala aqui? Está falando de práticas diferentes, então está falando de dançar, de jogar, de futebol e de basquetebol. Então, daria para pensar que é hegemonia do ensino do esporte, mas não é o caso. Também poderia pensar a cultura do rola-bola, mas a gente precisa ler o resto. Que juntamente com esses conhecimentos, que são o fazer e vivências, deve aprender quais os benefícios de tais práticas, por que se pratica tais manifestações, quais as relações
Então, tem mais informações que, se a gente for lembrar, dentro da divisão que a Soraya Darido usa bastante, de conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal, ela está falando de uma série de coisas que tem relação com o conceitual, para além do procedimental, né, que foram apresentados aqui em cima. Então, por causa disso, o gabarito é a priorização do ensinar a fazer. Então, superar qual problemática? O só focar no saber fazer. Por quê? Porque existem outras dimensões do conhecimento que precisam ser ensinadas. Aqui tem alguns exemplos dentro da dimensão conceitual. Por isso, gabarito, letra D. Questão 20. Após o momento de crise da educação física da década de 80, impulsionado pela crítica ao modelo esportivista, além das tendências pedagógicas, surgiu uma prática conhecida como recreacionista ou rola-bola, na qual os alunos decidem o que vão fazer e o professor se limita a entregar uma bola e marcar o tempo. De acordo com Darido e Rangel 2005, isso aconteceu devido, basicamente, aos seguintes fatores. Letra A. As tendências pedagógicas, apesar de tentarem, não conseguiram entrar em acordo sobre qual deveria ser o objetivo e a finalidade da educação física escolar, e as propostas pedagógicas ficaram muito abertas e confusas. Letra B. O discurso acadêmico ficou muitos anos discutindo o que não fazer e não apresentou propostas viáveis para os professores. Além disso, houve falta de políticas públicas que auxiliassem o trabalho docente, como melhores condições de trabalho, espaço, materiais, salários e formação continuada. Letra C. Apesar de ter se tornado disciplina curricular obrigatória, o professor de educação física não tinha um respaldo social para implementar novos conteúdos nas aulas e a comunidade escolar apresentava muita resistência. Letra D. Com a crítica exacerbada ao esporte e a exclusão dos alunos menos habilidosos nas aulas, que essa prática promovia, os professores entenderam que a melhor forma de incluir os alunos era deixar que decidissem livremente, em acordos com os colegas, as atividades que seriam praticadas nas aulas. Letra E. Esse período foi marcado por um enorme desinvestimento pedagógico por parte dos professores de educação física, que viram a área se firmar em relação à produção de conhecimento científico-acadêmico, porém sem relações com as práticas pedagógicas escolares. Aqui, o gabarito oficial da banca é a letra B. Se você observar todas as alternativas, elas trazem argumentos possíveis. Porém, novamente, a banca indicou referências bibliográficas e indicou especificamente, de acordo, com as autoras, quais seriam os fatores. E aí eu destaco aqui, seguintes fatores, está no plural. Esse plural, ele faz referência a mais de um fator numa mesma alternativa. E se a gente for observar bem, realmente é a alternativa B que traz mais de um fator. O nosso cérebro, quando está lendo, ele vai concordando com várias alternativas ou acreditando que várias delas são possíveis. E até falar seguintes fatores, a gente pensar tanto A quanto B quanto C, por exemplo. Quando, na verdade, precisa estar numa alternativa só, porque só tem uma alternativa correta, porque é uma questão de múltipla escolha de A até a letra E. Então, por mais que pareça que outras alternativas também estariam corretas, há que as autoras falam, e tem mais de um, porque primeiro fala que não tinham propostas viáveis para os professores. Além disso, então esse é o fator 1 e esse é o fator 2, que foi a falta de políticas públicas. Então, gabarito, letra B. Questão 21. No ensino fundamental, anos iniciais, os estudantes deparam-se com diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a sistemática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de informação.
Essas características permitem aos estudantes maior aprofundamento nos estudos das práticas corporais na escola. Brasil 2018. Em termos de práticas corporais que compõem as unidades temáticas da educação física nos anos finais do ensino fundamental, segundo a BNCC, é correto afirmar que: letra A. Os esportes mantêm sua classificação tal qual nos anos iniciais do ensino fundamental, compreendidos em esportes de marca, precisão, invasão e artísticos, presentes em todos os anos. Então, aqui, a alternativa está errada. A gente não tem esportes artísticos previstos na BNCC e, para os anos finais, a gente tem alguns objetos de conhecimento do esporte que se repetem, mas, por exemplo, oitavo e nono ano tem esportes de combate que não tem nos anos iniciais. Então, essa informação também estaria incorreta e estaria faltando alguns dos objetos de conhecimento de esportes que estão nos anos finais nessa indicação aqui. Letra B. A dança de salão é uma das unidades presentes para os sextos e sétimo anos, porém deixa de estar presente para os oitavos e nonos anos. Aqui a gente tem, na verdade, na BNCC, danças urbanas para sexto e sétimo e danças de salão para oitavo e nono. Então, essa primeira informação está errada, a segunda também. O correto aqui seria falar danças urbanas. Letra C. Há a inserção das práticas corporais de aventura urbanas nos oitavos e nonos anos, embora elas não estejam presentes nos sextos e sétimo anos. Na verdade, aqui estaria correto se falasse práticas corporais de aventura na natureza, que é oitavo e nono. Urbanas está no sexto e sétimo, por isso também aqui a gente tem a troca de informação. Letra D. As brincadeiras e jogos são uma das unidades temáticas presentes nos sextos e sétimo anos por meio dos jogos eletrônicos, embora não estejam presentes para os oitavo e nono anos, e isso está correto, o gabarito é a letra D. Para fechar, a letra E. As ginásticas são uma das unidades temáticas presentes nos sextos e sétimo anos por meio das práticas de condicionamento físico, embora deixem de fazer parte da estrutura dos oitavo e nono anos. Essa informação aqui que está errada, porque condicionamento físico também está no oitavo e nono ano, e no oitavo e nono ano a gente tem também conscientização corporal. Por isso, gabarito é realmente a letra D. Questão 22. No contexto social contemporâneo, é essencial conhecer e promover as manifestações culturais, artísticas e corporais na escola, de forma a incentivar a participação de todos nos debates e nas decisões relacionadas à pluralidade. Considerando esse cenário, a educação física, como componente curricular, tem um papel indispensável para a consolidação de práticas educativas que possam expressar diversas habilidades e atitudes, que representam as diversas culturas presentes nesse universo. Nessa perspectiva, o professor de educação física deve realizar uma prática com o propósito de usar a manifestação corporal como forma de expressão dos alunos, de modo que eles possam. Letra A. Praticar e expressar as manifestações corporais em uma perspectiva técnica e especializada. Não é essa a perspectiva, então aqui está incorreto. Letra B. Se expressar de modo singular, através do diálogo e da interação. Aqui poderia se entender como correto quando a gente pensa de modo singular, do jeito de cada um, através do diálogo e da interação, também isso seria possível, mas a gente vai ver que outra alternativa funciona melhor. Letra C. Participar de eventos escolares, movimentos estudantis e competições representando a escola. Isso daqui geralmente não é o propósito, né? Quando a gente fala na perspectiva de manifestação da cultura corporal. Letra D. Compreender a dinâmica do processo avaliativo no processo de ensino-aprendizagem. Não vai ser esse o propósito de uma proposta do professor para a manifestação corporal. Então, aqui não tem relação com o que foi perguntado.
E letra E, praticar e compartilhar conhecimentos e habilidades de modo ativo, levando em consideração o contexto em que está inserido e a sua realidade. Aqui sim, a gente tem os elementos que estão mais compatíveis quando a gente fala do trabalho a partir da cultura corporal, de uma manifestação corporal. Questão 23. Com relação às problemáticas associadas ao ensino do esporte na educação física escolar, Barroso, 2020, afirma que um dos equívocos se refere ao mal-entendido sobre as novas abordagens estarem propondo a substituição da prática das modalidades esportivas na aula pela reflexão sobre o fenômeno esportivo. No sentido de superar essa limitação, o autor defende o ensino dos esportes, que o ensino dos esportes considera as seguintes aprendizagens. Letra A. Saberes corporais nas dimensões tática e técnica e saberes conceituais em uma dimensão crítica. Aqui a gente já tem o gabarito dessa questão letra A. Aqui ele está perguntando especificamente de Barroso 2020. Basicamente dizendo, olha, nas propostas da educação física, fala-se em como trabalhar com esporte e muitas vezes se entende que não deve ser trabalhado a prática do esporte, a vivência, a experiência corporal do esporte, só a sua discussão. E ele está respondendo que não, que deve ter tanto a parte corporal da dimensão tática e técnica, mas também a conceitual em uma dimensão crítica. Essa é a perspectiva desse autor. Não significa que as outras alternativas estejam erradas em qualquer contexto. A questão perguntava o que esse autor propõe. Por causa disso, a gente vê nas outras alternativas o que outros documentos ou autores falam, mas não é o caso desse autor, por isso só tem uma alternativa correta. Letra B. Competências e habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais. Então, aqui a gente já está falando uma perspectiva da BNCC, por exemplo. Letra C. Conhecimentos técnico e táticos que permitam a inserção desde o lazer até o alto rendimento. Também uma perspectiva possível, mas não daquele autor. D. Compreensão das lógicas interna e externa das práticas esportivas, possibilitando a participação em contextos de lazer. O livro de Gonzalez, Darido, fala um pouco nessa perspectiva de entender lógica interna e externa das modalidades esportivas. Então, se encaixa, mas não o que aquele autor que a questão indicou falou. E letra E, construção de valores pelo esporte, visando a adoção de atitudes e hábitos para o desenvolvimento positivo. A mesma coisa, outros autores falam isso, não o que foi perguntado na questão. Então, gabarito, letra A. Questão 25 a questão 24 desse tipo de prova foi anulada, então questão 25. De acordo com a BNCC, dentro do componente curricular da educação física, as diferentes práticas corporais possibilitam aos estudantes, além da ludicidade, se apropriarem das lógicas intrínsecas dessas manifestações, trocando entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. A partir disso, são propostas 8 dimensões de conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. No que se refere às dimensões de conhecimento da educação física, assinale a alternativa correta. Letra A. A dimensão análise refere às atitudes, ações e aos conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. Aqui a gente vai ver nessa questão que entre as alternativas tem uma troca entre o nome da dimensão e a explicação. Então, aqui, nesse caso, não está falando sobre análise, tem mais uma relação de construção de valores. Letra B. A dimensão protagonismo comunitário refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Esse daqui não é protagonismo comunitário, sim compreensão. Letra C.
A dimensão uso e apropriação refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na sua realização. Aqui não é uso e apropriação, e sim experimentação. Letra D. A dimensão reflexão sobre a ação refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Aqui está falando de uso e apropriação. Letra E. A dimensão fruição refere-se à apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Agora sim, a gente tem o gabarito, letra E. Muito bem, então essas foram algumas das questões aplicadas pela banca VUNESP na prova de janeiro de 2022 do mestrado profissional em Educação Física. Nessas provas, a VUNESP indica uma lista de referências bibliográficas. Como a gente viu aqui, o estudo dessas referências é super importante, porque algumas questões são bem direcionadas ao que esses autores estão falando. Mas também é importante que você perceba que um estilo da VUNESP é ter alternativas que são possíveis, mas elas não se aplicam ao que a questão está perguntando. Então, na hora da prova, você vai precisar de muita atenção e concentração para perceber o que a questão está perguntando, porque a partir disso você vai conseguir eliminar as alternativas e chegar no conteúdo correto. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado e bons estudos, boa preparação para essa prova do mestrado profissional.